Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode assentar-se. Eu gostaria de começar a ministração da palavra lendo Marcos 12, do versículo 29 ao 31. É a palavra que o Senhor tem nos dado para este ano de 2025. Gostaria que você então pegasse a sua Bíblia, abrisse em Marcos, no capítulo 12, do versículo 29 ao 31. Amém? Diz assim: o mestre da lei do tempo de Jesus fez uma pergunta para ele: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e de todas as tuas forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Amém? Muitas vezes, nós que estamos em Cristo, nós temos uma pergunta: qual o propósito? Qual é o meu propósito de vida como cristão? O que eu fui chamado a fazer? Por que estou aqui? Por que eu entreguei a minha vida para Jesus? Por que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? E ainda estou aqui na terra. Jesus, Ele declarou que estes dois mandamentos são os maiores dos mandamentos. E às vezes nós ficamos anos, décadas dentro da igreja, vindo aos cultos, e sempre com essa indagação: qual o propósito da minha vida em Cristo? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida, quem sabe esperando a volta de Jesus. Nós desenvolvemos uma religião que apenas aguarda o seu Salvador voltar para buscar a sua igreja. Ou, quem sabe esperando o dia da morte, o dia em que o Senhor vai nos recolher para si. E qual é o propósito? Estamos aqui para fazer o quê? Para realizar o quê? Esses dois mandamentos falam do propósito de Deus na vida do cristão. Sabe qual é o nosso propósito de vida aqui na terra, meu amado, minha amada? É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então você pode revirar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode fazer um estudo minucioso da palavra de Deus, e você não vai encontrar outro propósito.
Porque se existem vontades de Deus a serem realizadas em nossas vidas e através da nossa vida, a base, o alicerce de tudo, o alicerce da palavra de Deus, é o amor. Você foi amado por Deus? Você se sente amado por Deus? Você só está aqui por causa do amor de Deus. E então Jesus, ele declara que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. E o segundo, ele não diz menor do que esse, ele não diz isso. Ele diz semelhante a esse. É amar o seu próximo. Aqui está o propósito de vida de um cristão. Nós estamos aqui na terra para amar a Deus e amar o próximo. Só isso. Só que só isso envolve tudo. O só isso envolve tudo. Toda a vida de um cristão. 100% da vida de um cristão. Porque toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela se desenvolve neste assunto. E todos os homens de Deus e mulheres de Deus registrados na Bíblia e que foram bem-sucedidos com o seu relacionamento com Deus, têm como base amar a Deus e amar o próximo. E domingo passado eu estava falando sobre demonstrar o amor, demonstrar, na verdade, adoração, entregar adoração a Deus através do amor. E hoje eu quero dar continuidade. E hoje ainda não terminarei. Na próxima ainda continuarei. Hoje eu quero dar continuidade do que eu estava falando no domingo passado. Nós vimos no domingo passado que a palavra adoração, tanto no hebraico, que é a palavra avodar, e como no grego, proskuneu, tem o significado de servir, de serviço, de render-se, de inclinar-se. O que o Espírito Santo está fazendo conosco nesses dias é uma transformação de mente. Aquela que Paulo ensina aos coríntios a buscar. Uma mudança, uma transformação de mente. Porque o que é a verdadeira adoração? Se a palavra adoração, tanto no hebraico quanto no grego, fala de servir, de serviço, fala de render-se, de inclinar-se. Então qual é a verdadeira adoração? No que realmente Deus se deleita, recebendo como adoração a Ele. Se essas palavras, elas significam isso que nós acabamos de dizer, nós então entendemos que o verdadeiro adorador, ele é um servo que serve em obediência ao seu Senhor. Jesus é o teu Salvador? É bom nós lembrarmos isso. Jesus é o teu Salvador? Amém? Você já é salvo? Amém? Você crê que se
você morrer agora, você está com Ele. Amém? Glória a Deus. Então esse assunto está fechado. Fechamos esse assunto? Sim, igreja. Eu estou diante de salvos aqui. Aqueles que foram salvos da ira vindoura. Porque haverá o dia da aplicação da ira. Você estará debaixo da ira de Deus? Olha o silêncio. Você não acabou de se dizer que é salvo? Hã? Você vai estar debaixo dessa ira? Fé, gente, fé, fé. A salvação é pela fé. Cadê os homens e mulheres de fé? Oh, glória. Então esse assunto está fechado. Mas você aceitou Jesus só como seu Salvador? Só como seu Salvador? Eu entreguei minha vida para Jesus. Ele é o meu Salvador. E também Ele é o meu Senhor. E esse assunto não está fechado. Isso acontece agora. Ele é Senhor da minha vida agora. É neste momento. É quando você sair daqui. Jesus é o teu Senhor. Jesus é o meu Senhor. E será para todo o sempre. Mas o todo o sempre ainda vai acontecer. E quando nós estivermos no todo o sempre, nós não estaremos mais nesta condição que estamos aqui. E na condição que estamos aqui, enquanto estamos na terra, pisando nesse chão, estando dentro dessa carne, nós precisamos viver como servos de Deus. Eu tenho um Senhor. Você tem um Senhor. Abra comigo em Atos, capítulo 13. Como eu sempre falo, desde domingo, hoje, nós estamos construindo um entendimento, um pensamento, digo, uma forma, uma outra forma, um outro modo de pensar sobre adoração. Gente, eu não estou inventando a roda, tá bom? Eu não estou inventando a roda, não estou dizendo que eu estou tendo uma revelação que nem o Espírito Santo não teve. Não estou falando isso. Eu estou falando de algo que é muito antigo. E que se perdeu com o tempo. Então nós precisamos voltar. Nós fomos ensinados de uma forma que realmente não é. E o Espírito Santo está nos trazendo de volta. Versículo 21. De Atos 13. Diz assim: quando o povo de Israel pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei, e disse isto dele, disse isso de Davi, Deus: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero, e que vai fazer tudo o que eu desejo. Nós temos duas pessoas e duas situações. O povo ainda não tinha um rei, então pede um rei. Deus então levanta Saul como rei, e depois Deus tira este rei. Veja, este rei foi tirado. Ele foi arrancado por Deus. E em seu lugar colocou Davi, homem que Deus encontrou
O tipo de pessoa que iria fazer tudo o que Deus desejasse. Isso é muito importante. Mas nós precisamos analisar por que Deus rejeitou o rei Saul. Por que Deus rejeitou o rei Saul? Abra comigo em 1 Samuel. Fiquem tranquilos que eu não vou ficar muito aqui entre rei Saul e rei Davi. Só quero extrair algo daqui para o nosso ensino. 13. Versículo 1 Samuel, falei? 1 Samuel 15, desculpa. Versículo 22. O que nós vamos ler aqui é uma palavra que o profeta Samuel deu ao rei Saul. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? Melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como de idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Então deixa eu explicar bem rápido para entender o que está acontecendo aqui. O povo de Israel estava para entrar em guerra com os amalequitas. E Deus dá uma ordem para o rei Saul através de Samuel, para que ele destruísse tudo o que fosse dos amalequitas, desde homens, animais, tudo, eliminasse mesmo, acabasse com tudo. Mas Saul, ele traz dos amalequitas os melhores animais, com a intenção de ofertar a Deus, de trazer como um sacrifício a Deus, como louvor a Deus, como a adoração a Deus. Pense nisso. Pense que este rei, ele teve uma boa intenção. Eu sei que você já ouviu essa pregação. Ele teve uma boa vontade em seu coração. Ele diz aqui, porque Saul diz a ele: por que você desobedeceu a Deus? No versículo 20 ele diz: mas eu obedeci a Deus. Saul disse: eu obedeci ao Senhor, saí para a guerra como ele me ordenou, e trouxe o rei Agag, e matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados, ainda põe a culpa no outro, não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenadas à destruição. E ele sabia que estava condenado à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício, louvor, adoração ao Senhor, o Deus de você. Então nós vemos aqui que houve uma boa intenção. Mas por que Deus rejeitou a Saul? Porque Deus tirou Saul do reinado. Está no final do verso 23. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Deus rejeitou Saul por não obedecer a Deus.
E ele não obedecendo a Deus, ele não serviu a Deus. Lembre-se que quando eu falar de servir, nós estamos falando de adoração. Quando nós estivermos falando de serviço a Deus, nós estamos falando de adoração. Saul não serviu a Deus, pois não fez o que ele tinha pedido. Então o profeta Samuel faz a declaração: o que é melhor? Obedecer ou sacrificar? E o Espírito pergunta para nós hoje: o que é melhor? Obedecer ou sacrificar? O que sobe a Deus como uma adoração verdadeira a Ele? Um sacrifício ou sacrifícios vazios de obediência? Será que é isso que sobe as narinas de Deus? Será que a nossa adoração em forma de louvor, de música, isso aqui é individual, traga para você? Será que esse sacrifício que nós fizemos agora, de levantar as nossas mãos, de alçar as nossas vozes, será que isso foi recebido realmente diante de Deus como uma verdadeira adoração? Por quê? É melhor obedecer ou sacrificar? Se vivemos uma vida em desobediência lá fora, e chegamos aqui, levantamos as nossas mãos, alçamos as nossas vozes, falamos até frases bonitas, cantamos hinos maravilhosos, será que isso não é algo vazio? Será que o Senhor recebe a nossa adoração quando estamos aqui? Ou Ele recebe uma vida rendida a Ele, em obediência à sua palavra, à sua vontade? Vejamos a declaração do Salmo 89, abre aí. Eu não vou ler todo o versículo, mas diz assim: encontrei Davi, meu servo. Vou ler de novo. Encontrei Davi, meu servo. Ele vai dizer: e com meu óleo ungi para ser rei. Na Almeida, corrigida e fiel, diz: achei a Davi, meu servo. Quando que Davi se tornou servo de Deus? Quando ele foi ungido rei? Quando ele foi ungido rei? Foi? Agora eu sou o rei de Israel e agora sou servo de Deus. É assim que as coisas acontecem? É dessa forma? Quando Deus fala: achei Davi, o meu servo, Ele está falando da vida de Davi. Ele está falando da vida de Davi antes de ser ungido. Antes de ser ungido rei, antes de ser escolhido rei, antes de Samuel ir à casa do pai dele e derramar o óleo sobre a sua cabeça, Deus
havia achado Davi como seu servo. Fala da vida de Davi. Olha só o que Jesus diz em João 4:23. Ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quando se fala de adoração na Bíblia, qual é o personagem que você lembra? Você que é mais antigo na igreja, que lê a Bíblia, que já ouviu muitas ministrações, pregações, de quem que você lembra? Você lembra de Moisés? Abraão? Sansão? De quem você lembra? Você lembra do rei Davi? Lembra do rei Davi? Este homem que Deus achou como servo. E quem está procurando? Quem está procurando os verdadeiros adoradores? Deus está procurando nesses dias os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Agora nós precisamos entender algo. Eu não vou ler aqui a passagem da mulher samaritana para nós ganharmos tempo. Mas é aquela passagem da mulher que está à beira do poço, e Jesus, ela chega, né? Jesus está lá à beira do poço, ela vem pegar água, Jesus oferece a ele uma água, né? Que jorra para a vida eterna e tal. E ali eles têm esse momento maravilhoso. Mas essa mulher, isso que nós precisamos entender, essa mulher estava interessada em obedecer a Deus. Ela faz uma pergunta para Jesus. Ela pergunta: Jesus, qual é o lugar certo para adorar a Deus? É aqui no Monte Gerizim ou é em Jerusalém? Ela faz essa pergunta para Jesus. Por que ela faz? Porque ela queria obedecer. E para se obedecer tem que fazer o que é certo. Não é verdade? A obediência só é verdadeira quando nós fazemos o que é certo, o que tem que ser feito. Então, como ela estava querendo obedecer, ela pergunta: onde eu vou adorar? Ela teve a revelação de Jesus ali e tal, aquela conversa que ela teve com ele. E agora? Onde eu devo adorar? Onde eu devo adorar? É nesse monte? O Monte Gerizim? Ou é em Jerusalém? Como dizem os judeus. Amados e amadas, nós precisamos também entender que Jesus traz uma renovação de entendimento sobre a adoração a Deus. Ele começa uma renovação de mente, uma renovação de mentalidade sobre a adoração a Deus para aquela mulher. Porque ela estava querendo saber aonde eu devo adorar. Eu quero fazer o certo, mas aonde eu faço isso? Em que lugar eu preciso fazer isso? Jesus responde: de fato, já chegou a hora em que Deus não será adorado, nem no Monte Gerizim, e nem em Jerusalém. Jesus quebrou tudo. Espera, mulher. Você não entendeu ainda.
E muitos não entenderam ainda. Está chegando o dia, e já chegou. Oh, glória. Amados, já chegou. Já chegou esse dia em que Deus não deve ser adorado em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Aleluias. Jesus estava dizendo à mulher samaritana que a verdadeira adoração não era dada a Deus em um lugar físico, como Jerusalém, templo e Monte Gerizim. Aí você pode dizer assim: então o senhor está dizendo que eu não preciso vir para a igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Pergunto: aqui é lugar de adoração? Não tenha medo, amado, fala. Aqui é lugar de adoração? Aqui é lugar de adoração? Sim, mas vamos mudar um negócio? Vamos dizer também. Está entendendo? Porque senão daqui a pouco nós estamos ajoelhados diante de Jesus e dizendo assim: Jesus, onde que eu devo adorar a Deus? Na Betel? Eu devo adorar a Deus na Bola de Neve? Eu devo adorar a Deus na Assembleia? Eu devo adorar a Deus em Jerusalém? Diante do Muro das Lamentações? Aqui também é um lugar de adoração. Aqui é o lugar que nós nos juntamos como igreja, a congregação dos santos, para adorar a Deus em louvor, em expressão de louvor, de adoração, com o nosso corpo, com os nossos gestos, os nossos sacrifícios ao Senhor. Mas Jesus está dizendo: olha, mulher, para adorar a Deus não tem a ver com um lugar. Ele não estava falando de uma adoração de cerimônias e rituais. As cerimônias ajudam. Os rituais também ajudam. Mas aqui nós temos cerimônias. Não é verdade? Os irmãos da intercessão vêm aqui, oram, depois vem a irmã Osaide, que estava hoje, né? Dá uma palavra, tudo é cerimônia. Faz a cerimônia, vamos adorar a Deus. Eu, Senhor dos céus e terra, Tu és Senhor, o todo. E assim vai. Aqui tem cerimônia. E precisa ter. Porque a palavra também nos diz que nós precisamos cultuar a Deus com ordem e decência. Simples assim. Só que Jesus não estava falando de uma adoração num templo, de adoração num lugar com cerimônias e rituais. Lembra de Saul? Do rei Saul? Lembra? Obedecer ou sacrificar? Será que a verdadeira adoração está ligada a lugares específicos? Não precisa se entregar. Só fica com você, tá bom? Eu não quero saber. É só uma pergunta para nós pensarmos. Quantos hoje saíram de casa se arrumando e falaram assim: hoje eu vou adorar a Deus? Quantos saíram de casa e falaram assim: hoje eu vou adorar a Deus? Está errado? Não está errado.
Está errado ser. Eu faço deste lugar o único lugar que eu venho para adorar a Deus. Será que você começa a entender o que o Espírito Santo está falando para nós nessa noite? Nesses dias? Eu vivo de segunda a sábado no Oba-Oba. Não, de segunda a sábado, falei certo? De segunda a sábado no Oba-Oba. Aí chega no domingo, faço a barba, tomo um banho e digo: estou indo para a igreja, estou indo para o Monte Gerizim, eu estou indo para o templo em Jerusalém para adorar a Deus. Aí está errado. Agora, se a nossa adoração aqui neste lugar for consequência da nossa vida de adoração lá fora, aí está certo. Vou lá adorar a Deus com os meus irmãos, porque isso já é uma prática na minha vida. Veja que Jesus então estava falando a ela de uma adoração em espírito. Agora, preste atenção. Acho que aqui nós vamos ter que abrir para dar uma olhada lá. Vamos abrir João 4. Versículo 23 diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer que o adorem. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito. Nós precisamos entender aqui, porque as pessoas dizem assim: nós temos que adorar Deus em espírito, no Espírito Santo. Ei, a palavra ali está em minúsculo. A letra está em letra minúscula. Está falando, se referindo ao espírito do homem e não ao Espírito Santo. Amados, é interessante que muitos crentes sempre querem que o Espírito Santo vai levando ele. Entendeu? O camarada está no pecado e Espírito Santo, me leva para a santidade. O Espírito Santo é o nosso ensinador, é aquele que nos leva a toda a verdade. Amém? Mas a palavra aqui é adorar em espírito. Pois o versículo 24 vai dizer: Deus é espírito. Olhe lá, letra maiúscula. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito. Então Jesus está falando aqui da parte mais íntima do homem. Nós cremos que o homem, ele é constituído de corpo, alma e espírito. E o espírito do homem é a parte mais íntima da constituição do homem. Provérbios 20 e 27 diz assim: a lâmpada do Senhor é o espírito do homem, que esquadrinha, examina até o mais íntimo do ventre do ser. O espírito do homem, o meu espírito, o teu espírito, não estou falando do Espírito Santo, o teu espírito, Alisson, é a lâmpada de Deus, é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é que pode ter um contato íntimo com Deus.
Você sabia disso? A carne é isso aqui, ó. A alma, como já ouvi uma vez, é prostituta. Qualquer coisa ela quer se prostituir. Mas o Espírito é a lâmpada de Deus. E Deus acendeu a nossa lâmpada. Deus acendeu o nosso espírito em Cristo Jesus. Você crê nisso? Salmo 18, 27 e 28 diz assim. Não estou vendo nem o horário, gente. Tá bom. Diz assim o 27 do Salmo 28: porque tu salvarás o povo humilde, amém? E abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, a minha lâmpada, o meu espírito, Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Deus nos salvou em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, através de seu Espírito, Ele então acende o nosso espírito. Porque antes de Jesus, o que estava dominando as nossas vidas? A carne, a alma, o pecado. E o Espírito estava ali, apagadinho. Mas Jesus vem e acende o nosso espírito. Aleluias. Vejamos o que Paulo fala em 2 Coríntios 4. Vamos lá. Olha o que Paulo diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim, Paulo diz assim: pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor. Nós podíamos parar aqui, mas não é aqui que eu quero parar. E a nós como servos de vocês, eita, por causa de Jesus. Poderíamos parar aqui também. E o Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. Ele mesmo fez a sua luz brilhar em nós. Evangelho de João, vamos lá comigo. Primeiro capítulo. Versículo 6 ao versículo 9. Versículo 6 em diante diz assim: houve um homem chamado João, o João Batista, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Aleluias. Deus acendeu as nossas vidas, acendeu o nosso espírito através da luz de Cristo. Ele mesmo testificou dele mesmo dizendo: eu sou a luz do mundo. Então hoje o nosso espírito está aceso. Em Cristo
somos feitos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. João 1,12 diz o seguinte, e o 13: porém alguns creram nele e o receberam. A este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Aleluias. Nós não nascemos da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem do sangue, mas nós nascemos de Deus. Isso fala de um nascimento espiritual. Todos nós que estamos aqui nascemos do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito, o Espírito Santo, Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com a nossa alma, testifica com o nosso corpo, é isso? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, testifica com a lâmpada de Deus. Amados, a lâmpada ela pode estar apagada ou acesa, não é verdade? Mas quando nós nascemos de Deus, nascemos do Espírito de Deus, a nossa lâmpada que estava apagada, que era o nosso espírito, foi acesa. Por isso nós podemos adorar em espírito e verdade. Se hoje nós somos filhos de Deus, não somos mais pessoas carnais. Tudo isso nós estamos falando de adoração. Nós não somos mais carnais. Meu irmão, minha irmã, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é, ou não deveria, ser mais carnal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as nossas vontades, desejos da alma, da nossa carne, já não domina mais a mim e a você. Porque não somos mais carnais, e sim espirituais. Porque o espírito que estava apagado acendeu. Agora quem domina a minha vida e a sua vida é o Espírito. Aleluias. Jesus vai dizer para Nicodemos o seguinte: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo de Deus é Espírito. Deixou de ser carnal para ser espiritual. E quando eu digo que a nossa vida hoje, ela é governada pelo Espírito, não estou dizendo do Espírito do homem, estou dizendo pelo Espírito de Deus que acendeu o Espírito do homem. O Espírito Santo está dentro de nós, está dentro de você. Nós sabemos disso. Então hoje, meu amado e minha amada, nós somos, e não é pretensão, e nem arrogância, e nem soberba, é o que nós somos. Nós somos pessoas espirituais. Porque no céu não vai entrar carnais. E se você falou no começo dessa ministração que você está salvo, o carnal não vai entrar lá. Só vai entrar o espiritual. Só vai entrar aquele que tem o Espírito de Deus agindo em seu espírito.
E isso nos faz diferente de todas as outras pessoas. Meu Deus, amados, tem tanta coisa boa. Jesus. Vamos voltar a Jesus e a mulher samaritana. Então Jesus não estava falando de um ambiente físico, de uma geografia. Estou dizendo de novo, Jerusalém, templo, o Monte Gerizim, não. Ele estava falando do ambiente que ele criaria no mais íntimo do homem, acendendo o espírito do homem, com a sua luz, com o poder do seu Espírito Santo, no coração deste homem, que a partir de então, adoraria a Deus, em espírito e em verdade, não mais carnais, mais espirituais. Então Jesus não estava falando de um lugar, de um ambiente geográfico. Ele estava falando de um ambiente que ele mesmo criaria, para ele mesmo ser adorado, porque tudo vem dele. Aí a coisa se movimentou. Amados e amadas, a coisa se movimentou. Se ele criou o ambiente para ele mesmo ser adorado, ele criou esse ambiente aonde? Você ainda não sabe? Faz tempo que eu não faço isso, né? Eu acho que eu fiz um mês passado, acho. Pega o dedinho profético aí. Levanta assim. Esse ambiente que ele criou para ele mesmo ser adorado, sou eu. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Grande e poderoso é o nome do Senhor. Aí eu falei que a coisa movimentou, não é verdade? Se o ambiente sou eu e você, onde se deve adorar a Deus? Onde se adora a Deus? Em espírito e em verdade. Vamos falar diferente. Em espírito e de verdade. Aonde? Meu amado e minha amada, aonde? Aonde? Me ajudem. É o que Jesus estava falando para aquela mulher. Ele está dizendo, chegou a hora, mulher, que não vai ser mais em Jerusalém, não vai ser mais no Monte Gerizim, no templo, não. Não será em lugares específicos. Mas a adoração a Deus já chegou, já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, aonde estiverem. Acabou para nós, igreja. Acabou para nós viver uma vida de qualquer jeito. Ou você quer amarrar esse templo nas suas costas e ir para casa com ele, trabalhar com ele, para você lembrar que você tem que adorar a Deus. A irmã falou aqui, porque nós já temos falado também, adoração é um estilo de vida. Não é só os domingos, não. Meu Deus, tem bastante coisa aqui. Mas vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo de homens espirituais e não carnais que adoraram a Deus em espírito e em verdade. Vamos ver um exemplo só, tá bom? Atos. Vamos lá em Atos. Atos 16.
Atos 16, 16 em diante. Vou ler. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Servos do Deus Altíssimo. E anunciam como vocês podem ser salvos. Isso aqui é assunto para mais para frente. Ela fez isso por muitos dias. Versículo 18. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles, olha aí, e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, não foi pouco, foi muito, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela, uma cela que fica no fundo da cadeia, e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aleluias. Pergunto a vocês: o que fez os céus se moverem em favor de Paulo e Silas? O que foi? Foi o que eles oravam? Foi o que eles cantavam? Será? Até porque a Bíblia não relata o que eles oraram e nem o que eles cantaram. Meu Deus. Será o que move os céus ao nosso favor é aquilo que nós oramos e cantamos? Perguntas e perguntas. Será? Amados, o que moveu os céus a favor de Paulo e Silas foi a atitude que eles tiveram antes e durante a prisão, o cárcere. Foi a atitude deles antes e durante a prisão, de buscarem e adorarem a Deus. Verdadeira adoração não tem nada a ver com o que oramos ou com o que cantamos. Tem a ver com as nossas atitudes em obediência a Deus. O que esses homens estavam fazendo antes de serem açoitados? O quê? Obedecendo a Deus. Eles expulsaram demônios daquela moça porque estavam obedecendo a Deus. Eles levaram açoites
E não tem nenhum registro aqui de que eles ficaram lamentando, que eles ficaram murmurando. Tem? Enquanto eles apanhavam? Enquanto eles levavam as varadas, muitos açoites? Há um registro de que eles murmuravam? É para isso, Deus, que eu te sirvo? Foi para isso que o Senhor me trouxe a Filipos? O Senhor nos dá uma promessa de uma grande colheita, estamos nós aqui sendo açoitados? Há esse registro aqui? Não. Gente, atitudes e atitudes. Agora estão presos, amarrados pelos pés, no fundo da prisão. E o que esses homens fazem? Choram, murmuram. Não, eles oram e adoram a Deus. A atitude. Eles oraram e adoraram a Deus, porque aquilo era um estilo de vida para eles. Eles faziam isso na caminhada de vida deles. Essa é a verdadeira adoração. Me diga, Paulo e Silas estavam no Monte Gerizim? Estavam no templo em Jerusalém? Eles estavam em Jerusalém? Eles estavam dentro de uma cadeia. E tiveram uma atitude de homens espirituais, não de homens carnais. E isso moveu os céus. Isso moveu os céus. E esse mover foi testemunha para todos os encarcerados, inclusive para o carcereiro. Isso talvez nós iremos falar na próxima. Eu só queria deixar esse exemplo, esta situação. Aleluia. Então a verdadeira adoração não tem a ver com lugares específicos, tem a ver com a atitude de uma pessoa cheia de luz do Espírito de Deus, que compreende que deve adorar a Deus em todo o tempo e em todos os lugares. Aí nós vamos entrar em Romanos 12, 1, 2, né? Vamos terminar com Romanos 12? Aí eu estou terminando. Aleluia. Versículo 1 e 2. Você pode ficar de pé. Diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Sacrifício de vida. Dedicado ao seu serviço. Olha aí a palavra servir. Ao seu serviço. Agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém?
É isso que Ele espera de nós, seus filhos e filhas. Somos seus servos, que obedecem à sua vontade. Amém? Assim como o rei Davi, ele quer declarar sobre mim e você: achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Que bênção, não? Achei a Altair, meu servo. Achei a Flávio, meu servo. Achei Davi, meu servo. Achei Gé, meu servo. Achei Nivaldo, meu servo. Marisa, minha serva. Achei Andre, minha serva. Que bênção, não é verdade? É isso que Ele espera de nós. E eu penso que é isso que nós deveríamos desejar viver. Ouvir Ele dizer, naquele grande dia: entra, meu servo, entra, minha serva, no meu descanso. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Se Deus permitir, nós continuamos numa próxima oportunidade que eu tiver de estar aqui. Amém? A Jesus toda a honra, a Jesus toda a glória, a Jesus todo o louvor e toda a adoração.